Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui com a gente. Hoje a gente vai mergulhar na edição 25 da newsletter Descarbonização Competitiva. Ela cobriu a semana ali do finalzinho de outubro, né, 26 até 1º de novembro de 2025. Isso aí. Uma semana bem movimentada, como sempre. Pois é. E para quem já nos acompanha, sabe, a nossa ideia aqui é ir além da notícia, sabe? Tentar conectar os pontos e entender o que de fato está movendo o ponteiro na transição energética e climática. E olha, a edição 25 veio, assim, cheia de coisa importante. Verdade. Muitos temas quentes. Tivemos, avanços em tecnologia, claro, mas também política climática esquentando, fomento aparecendo. Vamos tentar desempacotar juntos aqui? Teve o mega acordo nuclear lá nos Estados Unidos, a Volkswagen investindo pesado em híbrido flex aqui no Brasil. As soluções de adaptação em Recife, que são bem interessantes. Exato. E a preparação já a todo vapor para a COP30 em Belém. Muita coisa para conectar. Vamos lá, então. Preparados? Então vamos começar pela tecnologia. Teve um estudo da consultoria PSR que chamou bastante atenção, falando do potencial dos painéis solares flutuantes, sabe? Em cima dos reservatórios das hidrelétricas aqui no Brasil. A ideia parece simples, né? Mas é bem engenhosa. Otimizar o espaço, aproveitar a transmissão que já está lá, gerar energia solar de dia e guardar água para a noite ou para os picos de demanda. Como você vê isso na prática? Olha, é uma sacada excelente, porque assim, a gente otimiza o que já tem de melhor, né? E não é só usar um espaço que estava, digamos, ocioso. O mais fascinante para mim é essa hibridização permitir, tipo, armazenar a energia solar. Como? Poupando água na represa. Vira quase uma bateria de água, né? Uma bateria virtual. Interessante. Exato. E ainda tem um bônus, que não é pequeno. A sombra dos painéis diminui a evaporação da água. Isso é super relevante, né? Pensando em segurança hídrica, eventos climáticos, é uma solução muito Brasil, eu diria. Elegante. Faz sentido. E falando em soluções assim adaptadas e inteligentes, a gente olha para Recife. O que eles estão fazendo lá com soluções baseadas na natureza? Parques que podem alagar para absorver chuva, jardins que filtram água do rio. Parece paisagismo, mas é muito mais, né? É engenharia climática mesmo. É exatamente isso. É a tal da agenda de adaptação climática saindo do discurso e virando infraestrutura de verdade. E isso é fundamental. A gente fala muito em mitigar, cortar a emissão, o que é urgentíssimo, claro. Mas lidar com os impactos que já estão batendo na porta é igualmente crítico. Principalmente num país como o nosso, né? Tanta gente em áreas vulneráveis a enchente, seca. O potencial para escalar soluções como as de Recife é enorme. É o que tem de mais moderno em planejamento urbano resiliente, sabe? Misturando o verde e o cinza. E atravessando o oceano, lá na Alemanha, o Instituto Fraunhofer, eles mostraram um motor elétrico novo de fluxo transversal. Promete ser potente, compacto e o detalhe-chave, sem usar terras raras. Isso parece resolver um problemão para a eletrificação, não? Ah, sem dúvida. É um ponto nevrálgico. A dependência das terras raras, aqueles elementos químicos complicados, né, com fornecimento super concentrado na China, principalmente, é um risco geopolítico e de custo enorme para escalar veículo elétrico. Então, conseguir um motor eficiente sem eles é um salto tecnológico que pode ser disruptivo mesmo. Além de mitigar o risco na cadeia de suprimento, quem sabe, né, abre espaço para outras regiões, talvez até o Brasil, ganharem relevância na produção desses componentes. Tira um pouco daquela briga geopolítica. E já que a gente falou em geopolítica e energia em larga escala, os Estados Unidos, eles fecharam com a Westinghouse um acordo, assim, impressionante. 80 bilhões de dólares para construir aqueles pequenos reatores nucleares modulares, os SMRs. A meta deles é triplicar a capacidade nuclear até 2050. É uma aposta muito firme na nuclear como fonte limpa, firme, segura. Esse investimento massivo lá valida os SMRs como uma peça central na estratégia de descarbonização americana de longo prazo. Isso é fato. Para o Brasil, é claro que isso acende uma luz, né? Aponta uma rota tecnológica que, sim,
precisa ser considerada para dar estabilidade para o nosso sistema, que vai ter cada vez mais renovável intermitente. Mas, e aqui tem um contraste importante que a análise da newsletter levanta, a gente precisa ponderar. O custo de capital desses SMRs é altíssimo, e o tempo para eles ficarem prontos, para maturarem, é longo. Isso entra em conflito, talvez, com soluções que a gente já tem aqui e que são competitivas, como a própria hibridização solar e hidro que a gente acabou de falar. Boa ponderação. Será que vale a pena entrar nessa corrida nuclear caríssima, ou é melhor focar em otimizar as nossas vantagens aqui, que já são reais? Fica a pergunta. É um contraponto bem relevante. E aí, como é que as empresas estão reagindo a esse cenário todo? A Volkswagen aqui no Brasil, por exemplo, conseguiu um financiamento bem grande do BNDES, né, 2,3 bilhões, e o foco é pesquisa para híbrido flex usando mais o etanol. Essa aposta da Volks é estratégica e muito clara. O Brasil tem essa infraestrutura gigantesca de etanol, né? A gente domina essa tecnologia há décadas. E a análise que saiu na newsletter mostra um dado interessante. Hoje, se você olhar o ciclo de vida completo, sabe? Do campo até o escapamento, o chamado well-to-wheel ou cradle-to-grave, o híbrido a etanol tem a menor pegada de carbono. Mesmo comparado com o elétrico? Mesmo comparado a elétricos rodando em matrizes limpas como a nossa. Isso é forte. Então, além de atender o mercado interno, isso tem um potencial de exportação para os Estados Unidos, para a Índia, que também usam etanol, e dá para adaptar para usar metanol verde na Europa, por exemplo. É a gente usando nossa vocação a nosso favor, né? Faz todo sentido usar o que a gente tem de bom. E enquanto a Volks olha para os carros, o CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, trouxe um alerta. Ele falou sobre a demanda de energia que a inteligência artificial vai criar. Vai ser muita energia. Ele até vê o Brasil, com a nossa matriz limpa, como um lugar bom para data centers de IA, mas ele avisa, a gente vai precisar gerar muito mais energia. Isso muda o jogo para as nossas renováveis. Muda totalmente a perspectiva. Essa análise da NVIDIA que está na newsletter, ela meio que reposiciona a nossa energia renovável. Deixa de ser só uma commodity, sabe? Para virar um habilitador estratégico da economia digital. A oportunidade não é só exportar elétron verde. É atrair o processamento de dados global para cá, agregar valor. Interessante. E tem um ponto curioso. A gente já tem momentos de curtailment, que é quando sobra energia renovável e tem que desligar porque não tem como usar ou transmitir. Verdade. Talvez a resposta para esses grandes consumidores, como data centers, seja justamente a geração mais descentralizada. Usinas ali dedicadas a eles. É uma possibilidade. Mas nem tudo é oportunidade, né? O setor aéreo brasileiro acendeu uma luz vermelha, falta combustível sustentável de aviação, o tal do SAF. A gente tem potencial para produzir aqui, mas sem política industrial, sem escala, o SAF fica super raro e caro. Isso pode atrapalhar a gente. Pode e muito. É um risco real. É um exemplo clássico daquele contraste que a gente vê muito no Brasil, né? Potencial versus realidade. A falta de SAF é um gargalo crítico para descarbonizar a aviação. E pode sim minar a competitividade das nossas companhias aéreas frente às estrangeiras que terão mais acesso. A análise na newsletter é bem direta nisso. Precisa de uma política de Estado robusta, com incentivo para a produção local, para transformar esse risco em oportunidade de liderança. Afinal, a matéria-prima a gente tem. Mas tem um alerta importante na análise, né? Tem. Atenção redobrada para esses incentivos não virarem subsídios eternos, né? Uma dependência. Porque a sustentabilidade econômica do SAF a longo prazo, sem nenhum apoio, ainda é uma grande interrogação. Fomentar sim, mas com prazo para acabar, com meta de competitividade. Entendi. Bom, e na era de logística teve uma notícia interessante. A Três Tentos, que é do agro, e a Ipiranga, distribuidora. Elas se juntaram para construir uma base de distribuição coladinha numa usina nova de etanol e biodiesel. Parece pura busca por eficiência, né? Totalmente. É um exemplo muito claro de otimização de OPEX logístico, que são os custos operacionais, e também de integração vertical. Quando você encurta a distância entre onde produz e onde distribui, você corta custo, claro, mas fundamentalmente você reduz as emissões de escopo 3,
aquelas da cadeia de valor, que são um desafio gigante para todo mundo, especialmente num país continental como o Brasil. E para mostrar o potencial dos biocombustíveis na prática mesmo, a Mercedes-Benz vai levar um ônibus especial para a COP30 em Belém, movido a biodiesel, prometendo 65% menos emissões que o diesel comum. Isso é marketing ou é uma solução real? Olha, eu diria que são as duas coisas. É uma ação de marketing muito inteligente, claro, aproveitar a vitrine da COP, mas também demonstra uma solução pragmática que está disponível agora para descarbonizar a frota pesada, ônibus, caminhão, que é um setor bem mais difícil de eletrificar do que carro de passeio. E sobre esses números, 65%? É importante notar a diferença, né? Os 65% de redução geralmente consideram o ciclo de vida completo do combustível. Às vezes a gente vê números maiores, tipo 90%, 99%, mas aí normalmente estão falando só do CO2 biogênico, que vem da planta e é considerado neutro em relação ao fóssil. A visão do ciclo de vida é mais honesta, mais completa. Boa explicação. Agora, mudando para o lado financeiro, vem um sinal bem preocupante da Eletronuclear. Eles pediram 14 bilhões de reais para o governo para evitar um colapso financeiro, endividamento, custo operacional que a tarifa não cobre. Isso bate de frente com aquele investimento bilionário dos Estados Unidos nos SMRs, que a gente falou, né? Bate muito de frente. É um contraste gritante, na verdade. A crise da eletronuclear expõe a realidade econômica super complexa da energia nuclear que a gente já tem, das usinas mais antigas, o chamado legado. Isso levanta dúvidas muito sérias sobre a viabilidade de expandir o nosso parque nuclear atual sem precisar de subsídio pesado e contínuo, justamente no momento em que outros países estão apostando bilhões em novas tecnologias nucleares. Reforça aquele dilema estratégico que a gente comentou: focar no novo ou gerenciar os custos de riscos no que já existe. Não há uma resposta fácil. Com certeza, não. E para fechar essa parte das empresas, um olhar social que a newsletter trouxe, que eu achei bem importante. O aumento contínuo das vendas de motocicletas no Brasil. A análise conecta isso com a precarização do trabalho, né? A necessidade de transporte barato e ágil para as entregas, por exemplo. É uma solução individual, mas que acaba virando um problema coletivo para a descarbonização das cidades. Exatamente. É um insight crítico que junta economia, sociedade e clima de um jeito que a gente às vezes esquece. O crescimento dessa frota de motos, majoritariamente a combustão ainda, impulsionado por questões estruturais de renda e trabalho, vai totalmente na contramão das metas de emissão urbana que as cidades têm. Não dá para a gente pensar em política de mobilidade sustentável, de eletrificação, ignorando essa realidade. É uma fatia enorme e crescente do transporte urbano. E mesmo que moto seja mais fácil de eletrificar que carro, Tecnicamente, sim, a bateria é menor, o custo também. Mas a infraestrutura de recarga para essa escala toda, para atender entregador que precisa rodar o dia inteiro, ainda é um obstáculo gigantesco. É um nó que precisa ser desatado. complexo. E isso nos leva direto para a questão da legislação, da regulação. O Ministério da Cidade está apostando num novo marco regulatório do transporte público coletivo. A ideia é que isso destrave o investimento e facilite a eletrificação dos ônibus, dando mais segurança jurídica, modernizando as concessões. Será que resolve? Olha, pode ajudar muito. Ataca um ponto que sempre foi sensível, a insegurança jurídica. Isso sempre travou investimento de longo prazo no setor de ônibus. Então, nesse sentido, pode ter um impacto bem positivo. Porém, a análise da newsletter faz uma recomendação que eu acho crucial. A legislação não deveria escolher tecnologia. Ela tem que ser neutra. O papel dela é criar um ambiente favorável para a inovação acontecer, para as melhores soluções surgirem, sabe? Sem direcionar para elétrico, ou para híbrido, ou para biodiesel. Para não correr o risco de apostar errado. Exato. Incentivos que são muito direcionados, a gente viu isso na Europa, podem acabar até prejudicando a indústria local, levando a uma desindustrialização em alguns casos. A neutralidade tecnológica é chave para que a melhor combinação de viabilidade técnica, custo e escala possa vencer no mercado, seja ela qual for. Entendido. E ainda na esfera política, um tema que está ganhando muita força, a agenda de adaptação às mudanças climáticas. Está virando tão prioritária quanto a mitigação, né? Isso deve ser central na COP30 em Belém. Com certeza absoluta.
É uma mudança de paradigma mesmo. É o reconhecimento de que, olha, os impactos climáticos não são mais coisa do futuro. Eles já chegaram, já são realidade. Então a resposta tem que ser dupla. Continuar mitigando com tudo para evitar o pior lá na frente, mas, ao mesmo tempo, se adaptar para lidar com o que já está acontecendo agora. Sobreviver ao presente. E isso vale para empresas também. Cada vez mais. A pressão por adaptação, por resiliência, não vai ser só sobre governos. As empresas vão ser cobradas a declarar seus riscos climáticos, mostrar como estão se preparando, isso vai entrar no balanço, na análise de risco. E a geopolítica dos recursos continua fervendo. EUA e Japão fizeram um acordo para garantir fornecimento de terras raras, outros minerais críticos, tentando diminuir a dependência da China. O Brasil pode ganhar alguma coisa com isso? Pode sim. Acordos desse tipo, que buscam diversificar fornecedores, abrem janelas de oportunidade para países com potencial mineral como o Brasil. A gente tem reservas relevantes de vários desses minerais. Mas, de novo, a análise recomenda cautela. Esses movimentos são muito guiados por cenários geopolíticos específicos do momento. E esses cenários mudam, às vezes muito rápido. Qualquer plano de negócio que dependa só disso, de uma briga entre eu e China, por exemplo, precisa ser extremamente resiliente. Não dá para construir uma estratégia de longo prazo só em cima de uma janela geopolítica que pode fechar amanhã. Prudência é fundamental, então. E o Brasil, como presidente da COP30, querendo puxar a conversa sobre a transição justa e gradual dos combustíveis fósseis, buscando um consenso mais ambicioso, isso pode realmente acelerar as coisas no mundo? Pode ajudar sim. Uma liderança diplomática forte e ambiciosa do Brasil nessa frente pode destravar algumas negociações que estão emperradas. Pode pressionar por um alinhamento global mais rápido em direção a uma economia de baixo carbono ou pós-fóssil. E isso, por sua vez, cria um ambiente mais propício para investimentos em soluções que o Brasil domina ou tem potencial, como os próprios combustíveis sustentáveis. Pode ajudar a impulsionar o que realmente tem potencial de escala e de impacto por aqui. E como é que a gente financia tudo isso? Aí a gente entra na parte de fomento da newsletter. Vimos a Risa e a Fama, que são gestoras de investimento conhecidas, criando um fundo focado só em descarbonização. Isso é sinal que o mercado financeiro acordou de vez para essa pauta. É um sinal muito positivo, sim. Mostra um amadurecimento do nosso mercado de capitais. Quando gestoras desse porte criam fundos especializados com mandato específico para investir em clima, é porque virou negócio sério. É capital privado buscando oportunidade em energia renovável, em bioeconomia, em agro de baixo carbono, reflorestamento. Isso é crucial para dar escala para soluções, especialmente no agro e na bioeconomia, onde o Brasil tem uma vocação enorme para ser potência agroambiental global. Mas a análise também traz um ponto interessante. Não adianta só ter o dinheiro disponível. O gargalo maior seria a falta de projetos bem estruturados, projetos bancáveis, como se diz, e também um ambiente de negócios mais favorável, com garantias, estabilidade. Ou seja, o problema não é o dinheiro, é o projeto. E essa é uma provocação importante que a análise faz, sim. Muda um pouco o foco, né? Do o que é o capital, e existe muito capital buscando projeto bom no mundo, para o como. Como transformar ideias em projetos viáveis, com boa gestão, com regulação estável, com capacidade técnica para executar. Para atrair investimento de verdade, o Brasil talvez precise menos de discurso e mais de um pipeline robusto de projetos bem desenhados e regras do jogo claras e previsíveis. E tem um risco em só culpar o governo por falta de incentivo. Tem. A análise alerta para isso. Cuidado com a narrativa de que falta só incentivo direto do governo, porque essa dependência excessiva de subsídio, de incentivo, também gera uma insegurança para o negócio escalar. O ideal é que a solução seja competitiva por si só, né? Com um mínimo de apoio inicial, talvez, mas não para sempre. Entendi. Por outro lado, teve investimento público relevante anunciado. A FINEP, que é a nossa agência de fomento à inovação, colocou 500 milhões de reais em centros de pesquisa, em áreas-chave como transição energética, bioeconomia, transformação digital. Isso ajuda a criar esses projetos do futuro. Ajuda e muito. É fundamental. Esse investimento na base da pirâmide, sabe? Em pesquisa e desenvolvimento. O famoso PND.
É isso que garante que o Brasil não seja só um usuário de tecnologia verde que vem de fora. É o que fortalece nossa capacidade de desenvolver nossas próprias soluções adaptadas à nossa realidade. Fortalece a soberania tecnológica e planta as sementes para a gente ter patentes, produtos, indústrias nacionais nesse novo ciclo econômico que está vindo aí. E a COP30 lá em Belém. A newsletter mostra que ela está sendo vista também como uma grande plataforma de negócios, né? Uma chance de expor soluções, acessar investidores globais, fechar parcerias, uma vitrine para tal economia da floresta? Exatamente. A COP30 está sendo enquadrada, e acho que corretamente, não só como um evento diplomático, mas como um catalisador de fomento e de negócios verdes. Para empresas brasileiras que tiverem projetos consistentes, especialmente na área de bioeconomia amazônica, de soluções baseadas na natureza, o potencial de usar a COP como vitrine, de fechar parcerias, de captar recursos ali, é enorme. Pode ser um mercado de projetos verdes, um ponto de encontro, um divisor de águas para muitos negócios. E para proteger essas inovações todas, as empresas brasileiras estão correndo atrás de registrar patentes verdes. A sustentabilidade virando um ativo estratégico, que precisa ser protegido. Com certeza. Esse aumento no registro de patentes verdes é um indicador de sofisticação do nosso setor privado nessa agenda. Proteger a propriedade intelectual faz todo sentido. Cria barreira de entrada para concorrente, né? Habilita novas fontes de receita via licenciamento de tecnologia e valoriza a empresa, os ativos intangíveis dela. É um passo essencial para garantir que os diferenciais competitivos que o Brasil está construindo nessa área tenham liberdade para operar e sejam de fato monetizados. Ufa! Que viagem, hein? Cobrimos muita coisa dessa edição 25 da descarbonização competitiva. Foi intenso. Desde achei ótima a palavra que você usou, a elegância dos painéis solares flutuantes, até o desafio dos motores sem terras raras. Passando pelas estratégias da Volks com etanol, da NVIDIA com os data centers. Os nós que precisam ser desatados, como o do SAF na aviação, a situação complicada da eletronuclear. As novas regras para os ônibus, a importância crescente da adaptação climática. E todo esse xadrez do fomento dos projetos, das patentes, é realmente um cenário muito dinâmico. Pulsante. É um mosaico bem complexo, né? E talvez a reflexão final que fica depois de juntar todas essas peças que a newsletter trouxe, é pensar como é que o Brasil pode jogar esse jogo de uma forma única? Como a gente pode combinar as nossas vantagens locais, que são muitas, né? A matriz limpa, os biocombustíveis, as soluções baseadas na natureza, a biodiversidade, com essas tendências globais que estão aí. Seja a tecnologia dos SMRs, seja a demanda por minerais críticos ou por processamento de dados verdes. Que estratégias que sejam híbridas, sabe? Que misturem o global com o local que só o Brasil talvez consiga criar. Que estratégias poderiam nos colocar na vanguarda disso tudo, maximizando tanto a nossa competitividade econômica quanto a nossa liderança ambiental na próxima década. Fica aí a provocação para a gente pensar. Uma excelente provocação para a gente fechar nossa conversa de hoje. Agradeço demais a companhia de todas e todos nessa exploração dos temas da newsletter Descarbonização Competitiva. Foi ótimo, mais uma vez, analisar esses pontos cruciais contigo. Eu que agradeço. Sempre um prazer discutir esses temas. E fica aqui o nosso convite. A gente volta na próxima semana com a análise da próxima edição. Tá? Seguindo de perto essa jornada rumo a uma economia mais verde e, claro, mais competitiva. Até lá! Até a... Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Siga o nosso canal, curta, comente e compartilhe o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas.